A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua 1 Reis 15, 16 e 17. Mas antes da gente começar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez meditando na Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, para que nos ajude a inclinar o nosso coração à Tua presença, para que a gente não se desvie, Senhor, não crie altares, não adore outros deuses, Senhor, que a gente venha apenas ter temor de Ti e andar nos Seus estatutos de dia e de noite, Pai. Amém. Irmãos, hoje capítulo 15, versículo 9, diz assim: No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Não podemos deixar passar que Maaca, ela foi responsável por uma das idolatrias que teve no reino de Judá. E se a gente for continuar o texto, vai dizer assim: ele depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Aserá. Então, se ela fez, ela contribuiu com essa abominação dentro de Judá, certo? Concorda comigo? Aí, aqui vem dizer que Asa, apesar de ver os seus pais, ver a sua mãe, né, ali sentada do seu lado, ali como mãe rainha, né, assim que fala aqui? Minha mãe. Rainha mãe, né, parece ninho de abelha, né? Rainha mãe. E apesar de ver tudo o que ela fez, ele sabia que não podia, que estava errado, né? Diferente dos outros reis que teve em Judá, ele teve temor do Senhor e ele quis seguir os preceitos do Senhor, assim como Davi fez. E aí, o que acontece? Aqui no texto diz que ele depôs. Como é que está o seu? Depor. Depôs também? Depor. Depor? O depor seria demitir, né? Arrancou do cargo, ele expulsou-a do cargo. Por quê? Porque ele via que estava errado. Então, o que eu quero trazer nesse texto, nesse contexto, é que independente do seu grau de parentesco, não perca o temor do Senhor. Ah, mas é minha mãe. Ela que morra pra lá. Vá pro inferno sozinha. Não me puxe junto. Certo? Porque isso a gente vê nos outros também. Um pecou mais que o pai, que pecou mais que o filho, que pecou mais que o avô. E Asa decidiu fazer diferente. Ele poderia sim ter olhado e falar assim: não, minha mãe e tal. Como Betseba tentou. Betseba falou com Salomão a respeito do seu irmão, porque o seu irmão pediu que Betseba interferisse, pedisse para que ele desse a esposa para ele, porque sabia que ela tinha uma grande influência. Então, automaticamente, a rainha mãe nessa posição, ela sempre tem uma grande influência. Nossas mães têm grande influência, apesar do problema de, às vezes, elas quererem que a gente faça coisas que não agradam a Deus. E isso acontece. Isso acontece o tempo inteiro. Então, mas você é o santarrão, você não erra não, você cresceu, deixou de mentir. É complicado, né? Mas a gente às vezes vai até arrumar confusão. Mas mais vale você arrumar confusão com a sua mãe na terra do que com Deus no céu. Infelizmente. É um mal que precisa ser dito. É verdade, mas deixa claro que não devemos deixar de honrar e de interceder por elas, né? Exatamente, a gente não pode deixar de honrar pai e mãe, a não ser que a honra deles interfira na honra de Deus. Sim, eu digo certo? Honrar que, tipo assim, eu acho que muitas das vezes você não precisa humilhar ou fazer coisas que não agradam a Deus, né? Aquele só depôs ela e ponto final. Seria na prática um não obedecer de repente. Vai lá, eu vou dar um exemplo básico.
tocou a campainha. Se for pra mim, fala que eu não tô. Mãe, não vou falar que você não tá. Problema seu, vai lá e atende. Mas você vai me desobedecer. Ou eu desobedeço você ou eu obedeço a Deus. Não, né? Mãe, eu não gostaria de mentir. Será que a senhora pode ir lá? Não gostaria não, não vou. Mãe, não vou mentir. Será que a senhora pode ir lá? Sim, um modo de expressão ali, né? Que você fala com a sua de uma vez, eu falo de um jeito, eu falo com a minha de outro. Não, mas temos que falar de um jeito só, que é honrar. Não, certo. Mas é uma palavra assim, é um método de expressão só. Mas você tá certo. A gente tem que honrar, mas desde que essa honra não fira a honra de Deus. Né? Isso foi o que me chamou a atenção aqui. Porque aí o rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. E mais aqui na frente, no 17, a gente começa a história do profeta Elias, né? Que muito mais importante aqui do que o cabeçudo do Acabe é o profeta Elias, que diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser que eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Então aqui a gente já tem algumas lições. Acabe é um rei que, se você ler aqui no 16:29, começou a reinar em Israel, deu cabeçada também, fez coisas piores do que os seus pais, porque casou com uma mulher chamada Jezabel, que o ajudou a constituir o altar de Baal e Aserá, né, são também aqueles que têm os sacerdotes, que a gente vai ver mais para frente. Então, que é uma história muito conhecida. Acabe, ele é um enviado de Deus, né? Elias é o enviado de Deus para ir contra Acabe, para profetizar contra Acabe, né? E Deus, ele aqui, sabe o que eu vejo, Bruna? Não fala no texto, mas eu vejo já a graça de Deus funcionando aqui, porque não tem como não ser a graça de Deus, porque ele permite que o rei assuma, ele manda o profeta para ir lá, para dar tempo de corrigir, e os cabeção não corrigem. Então aqui, quando Elias vai falar com ele tinha todo o tempo de dobrar o joelho e falar: Senhor, me perdoa, então eu errei, entendi, me dá outra chance. Talvez Deus desse, mas não, eles, né, todo um rei atrás do outro, são um cabeção. E Acabe faz a mesma coisa aqui que Jeroboão fez lá atrás, né? Constitui altares para quem não deve, né? Faz o povo a pecar, leva o povo a pecar, e o Senhor castiga o povo todo porque aquele que era líder estava batendo cabeça. E aqui também Deus manda Elias, como mandou lá o profeta. A diferença é que aquele profeta que profetizou contra Jeroboão, a gente leu aqui no texto, no devocional anterior, que ele morreu, porque no meio do caminho ele acabou vacilando e pecou, né? Não obedeceu ao Senhor. E Elias não, Elias obedece ao Senhor, e durante essa fuga dele aqui, ele ainda provê na vida da viúva de Serepta, né? Lá no 8 diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que te dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. E aqui mais na frente ela diz assim: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de linha e eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, e vamos comer e depois morreremos de fome. E Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse.
Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Isso aqui tem uma coisa muito impressionante, que mais para frente a gente vai ver, que quase durou quase 3 anos ou mais, Bruna, Não lembro. essa chuva aqui. É que se eu for lá, a gente vai passar deixa para amanhã, pro devocional de amanhã esse prazo. A gente lê. Mas o tempo dela, da provisão delas, durou exatamente. Elias está falando que vai durar até chover. Então, se durou exatamente 3 anos, se a gente não errou na conta, a farinha não acabou e o jarro de azeite não secou durante os 3 anos. Mas sabe o que é interessante, Bruna, para a gente encerrar aqui? O milagre ele só acontece não é enquanto está com a tampa fechada, não é enquanto você está guardando para você, é quando você decide derramar. Então, enquanto ela pega o jarro de azeite e vai derramando e vai preparando, ela está prestando atenção aqui e aqui está brotando mais azeite. E ela não está vendo, mas o Senhor está fazendo milagre. Então ela vai derramando e o Senhor vai enchendo. Ela vai derramando e o Senhor vai enchendo. E é assim nas nossas vidas. A gente quer um milagre, mas a gente não derrama um milagre. A gente não testemunha para que novas vidas sejam abençoadas. A semente foi plantada em nós, mas quando a gente dá fruto, a gente não quer semear na frente. A gente quer só guardar para a gente. A gente quer pegar aquele banquete e não quer fazer como o rei fez, que os seus convidados não foram. Não quer chamar as pessoas de fora para todo mundo comer, ele quer guardar só para ele aquela comida. E isso está errado. O milagre só acontece quando a gente derrama. O quanto mais você derramar na vida das outras pessoas, mais o Senhor vai abastecer o seu milagre. Quer acrescentar alguma coisa? Não? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, Senhor, neste momento te agradecemos, Senhor, por meditar na tua palavra, te pedimos, nos ensine, Senhor, a derramar, a transbordar cada vez mais os seus milagres nas vidas dos próximos, para que, Senhor, cada vez mais que a gente transbordar na próxima vida, o Senhor mais enche a nossa, e quanto mais o Senhor enche a nossa, mais a gente transborda de novas vidas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos dá graça, sabedoria, Senhor, para que cada dia mais a gente venha andar, Senhor, com temor e sabedoria na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Ô, Lucas,